Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que fazem parte do grupo Toca e Revela, escola, intercessão. Você que vai entrar agora no meu Face, que não está no grupo, mas está aí ministrando Toca e Revela, é bom que você entre no grupo, porque quando você entra no grupo, a unção que a gente fica ministrando no grupo já está no grupo. Se você não tem a unção do Toca e Revela, no momento que você entrar no grupo e permanecer, se interessar, você vai ver que você vai começar a ministrar o Toca e Revela normal. Então isso é real. Então eu vejo alguns aí que entra, fica aí 1 mês, 2 meses no grupo e depois vai embora. Sai, simplesmente não continua no grupo. Automaticamente, se você não continua no grupo, mesmo que não tem nada lá para você ver, mas se você está no grupo Toca e Revela, você já tem a cobertura do Ministério Toca e Revela. Porque na verdade o Toca e Revela é um nome igual, tipo nome universal, Assembleia de Deus, Mundial. Isso é nome que a gente colocou. Na verdade, quando você está no grupo Toca e Revela, você tem a cobertura do Toca e Revela. Por isso que acontece sinais, maravilha, quando você começa a ministrar, entendeu? Seja bem-vindo, Joaquinzão, meu amigo de São Paulo, Sabrina de Goiânia. Então, é assim que funciona. Fábio Júnior, mas não é o cantor Fábio Júnior, né? Isso aí. Então, hoje nós vamos falar de vários assuntos aqui rapidinho, para você entender alguma coisa. Gostaria que você fizesse algumas perguntas. Olha, eu estou ministrando, mas não estou entendendo sobre esse assunto aqui, esse problema que apareceu nessa mulher aqui que eu estou ministrando. Hoje mesmo eu recebi pergunta por telefone. Um rapaz que está no Toca e Revela me perguntou assim: pastor, eu estou orando por uma moça, só que ela não consegue, começar a orar, dá dor de cabeça nela, e eu já pedi revelação, e ela não para a dor de cabeça nela. O que eu faço? A dor de cabeça continua, a gente ora, já pedi revelação se é uma maldição, se é isso, se é aquilo, não estou identificando. Então muitos alunos estão nessa daí, não conseguem identificar. Aí que entra a experiência do ministrante. Aí o Fábio João está falando aqui, ó, ministrei nas mãos dela, ficou fechado. Paraná. Isso aí. Seja bem-vindo, Roseli, Joãozinho, Ana Maria. Então, ele me perguntou como é que ele fazia com essa menina, uma moça. A dor de cabeça não passava. Eu falei para ela assim: escuta, a Ana aí, rapaz, ó, seja bem-vinda, Ana Maria. Fábio Júnior tá falando que continuou com a mão fechada. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu perguntei para ela assim: se ela tem dor de cabeça, você já ministrou e não sai a dor. Mas você já fez um Toca e Revela pedindo para o Espírito Santo revelar se ela comeu comida consagrada, está no estômago dela? Não. É isso que é a falta de experiência. Pastor João, seja bem-vindo. Sueli, né? Olha, a dor de cabeça, eu já expliquei não sei quantas vezes aqui, mas vai entrando aluno novo e não sabe que a dor de cabeça vem do estômago. Ela comeu comida consagrada e aí o ministrante vai na cabeça e não vai aonde que está o problema. Eu expliquei para ele: repreender, mandar sair o que está no estômago dela, que aí vai curar, a dor de cabeça vai sumir. Ah, tá, então é assim. Eu falei: eu já falei isso várias vezes. E aí ele fez, a menina já sarou de imediato.
Isso é muito incrível, mas acontece dessa forma. Olha, uma vez eu estava pregando em Rondônia, tinha um rapaz, ele estava com 27 anos nessa época, até um tempinho. E ele tinha uma dor de cabeça tão terrível que não passava. E aí eu falei, desde quando? Ué, eu estava na escola, tinha aí uns 6, 7 anos. Olha quantos anos de dor de cabeça. Garganta inflamada? Roseli? Tá bom, você me lembra mais no finalzinho, tá, Roseli? Aí o que aconteceu? E ele falou isso, que a dor de cabeça não passava. Era o quê? Pedi para revelar aqui que era comida consagrada. Desde quando ele comeu na escola que ele estudava, 6, 7 anos de idade. E já estava com 28. Quer dizer, mais de 20 anos de dor de cabeça, brincadeira, um negócio desse. E aí eu falei assim, Espírito Santo, põe para vomitar. Antes de eu terminar de falar, já começou a vomitar o que ele tinha comido há 20 anos atrás. Então a experiência no Toca Revelas é necessário, entendeu? Jonathan Christian, da onde? São Paulo? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui de experiência. Eu tenho encontrado muitos e muitos problemas na vida das pessoas, sabe onde? Nas suas casas. O diabo é tão safado, posso dizer assim, que ele caça um meio de atacar os filhos de Deus nas suas casas. Mas antes de eu falar sobre as casas, nós vamos fazer uma oração. E hoje, se vocês quiserem, a gente faz aí uns toca e revela, colando as mãos, para a gente saber o que você tem. Lucas Henrique, não é o Luquinha, né? Se for o Luquinha, fala, mas acho que não é não. É o outro Luca. Então, o que acontece? Nós precisamos aprender. Pai do Senhor, pastor Manuel, e de Recife, Jonas de São Paulo, pastor Ronaldo tinha apresentado no grupo. Sei quem é. Amiguinha Sandra, seja bem-vindo. Vamos orar então para começar? Pai querido, Pai amado, eu entro agora na tua presença em nome de Jesus para apresentar essa live diante do teu altar, esse ensinamento. Nós te convidamos, vem Espírito Santo, vem direcionar as perguntas que eles vão fazer. Me fala o que eu devo ensinar para eles. Vou aqui estar falando no assunto da casa, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer esse conhecimento na minha memória, para que eles venham aprender esses problemas nas casas. Em nome de Jesus, envia anjos de guerra aonde eles estão, nas casas, e revela onde as casas, Espírito Santo, manda os teus anjos para eliminar todo mal na família, nas residências. Como eu vou falar de casa, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha revelar nas casas hoje os problemas que está atacando esse que faz parte do grupo que está aí agora ao vivo. Que o Senhor venha levantar, pede para o Espírito Santo levantar o que essa casa sua tem. Fala aí, Espírito Santo, faça um levantamento na minha casa e revela o que está acontecendo aqui, nesta casa. Se tem presença de demônios antigos, de antigos moradores que invocaram aqui e nós nunca mandou embora e ele fica morando aqui com a gente. Então, pede para o Espírito Santo revelar através das minhas mãos. Fala, revela através das minhas mãos, em nome de Jesus. Entendeu? Seja bem-vindo, Silvano. Silvano, lá do Rio Grande do Sul. Sule ou Sul? Brincadeira, né? Rio Grande do Sul. Então vamos falar sobre maldição na casa e também vamos falar como que você vai resolver isso. É tão simples resolver esse problema, só que as pessoas não sabem. Egna Lúcia Chacon. Egna, você é brasileira ou é de outro país? Escreve aí se você é. Acho que você deve ser brasileira.
Tem uma Lúcia aqui, oi. Vamos ver aqui. Pai do Senhor. Olha, então vamos conversar e você vai falar qual é o problema, você vai escrever o que acontece na sua casa. O Sebastião, nosso amigo Sebastião Rocha, chegou aí. Lucas Henrique, você é da capital. Você é o Luquinha? Não dá para saber, a foto é muito pequena. Ganhou o neném? É o Luquinha da Patrícia? Sim ou não? Fala aí se é o Luquinha antigo. A Egna é do Monte Alegre. Conheço Monte Alegre, de passagem, Minas Gerais. Bom, você vai me falar o que acontece na sua casa. Então não é o Luquinha não, hein? Luquinha mora em São Paulo. Bom, vamos falar então da casa. O que acontece na sua casa? Você, Wesley José, rapaz, o que acontece na sua casa? À noite ou qualquer hora do dia, por acaso você vê o Oeste de Goiânia, o pequenininho, tem que crescer um pouquinho mais. O que é que vocês fazem? Pergunta, escreve aí. O que é que você vê na sua casa? Minha amiga Eva Santiago, tá sumidinha. É o Luquinha mesmo? Luquinha. Agora a foto é dupla, né? Não dá para ver porque é muito pequenininha. Por acaso você vê vulto passar na sua casa? Vê? De noite, por acaso houve barulho estranho? O que acontece na sua casa? Quero dizer para vocês o seguinte, que muitos problemas numa família que eu tenho encontrado bastante, origina da casa que você mora. Origina de algum problema antigo. Você sabe me dizer quantos anos você já mora nessa casa? Ou você é novato nessa casa, você alugou ela? A Egna está falando aqui na minha casa, a irmã Edna de Paula orou e Deus tem guardado. Você mora em Bom Jesus de Goiás, então? A minha filha sonha que tem alguém tentando matar ela. Olha o que a Ana está falando aqui, gente. Isso é muito importante você fazer uma operação pente fino na sua casa. Como é que você vai orar? Como é que você vai morar numa casa que você tem um inquilino, um anjo caído, provocando um monte de problema? Entendeu, gente? Olha, eu tenho encontrado muitos problemas de uma família inteira por causa desse anjo caído morando na casa que ela mora. David Martins, rapaz, seja bem-vindo pela primeira vez, David. Você é o David aí da cidade de... Aquele que arrumou aqui, né? A caminhonete, né? A lona marítima. Eu acho que é você mesmo, não é, David? Fala aí. É você mesmo, rapaz. Você tá com um peixe aí grudado na mão. É você mesmo. Bom, vamos falar, David, já que você entrou de novinho aí O senhor ministrou a impartição e eu fui curado de uma hérnia. Foi ao banheiro após a ministração. E senti a hérnia sumiu. Amém. Bom, então nós vamos falar então sobre isso. Se você está morando numa casa, certo? Essa casa não é sua. Essa casa você alugou. Mas no momento que você alugou ela,
você tem o direito de expulsar o mal que existe nela. Demônios que foram invocados pelos antigos donos, você tem a autoridade sim de mandar vazar, mandar embora. A Ana Maria, ela não mora com você, então é na casa que ela mora, não na sua, né? Tá. Bom, então o que você tem que fazer? Se você alugou uma casa, tá? A Ana mora de aluguel. É o caso da Ana Maria aqui, ó. Ela mora de aluguel. Então, se você alugou a casa, né? Tá morando nessa casa. Mas eu te pergunto agora, quando você veio morar nessa casa que você alugou, o que você fez? Você fez uma oração expulsando os demônios que estavam nessa casa, ou não fez nada? Então, quando a gente muda de uma casa e aluga outra, chegou ali, você tem que fazer uma limpeza. Tá bom, Ana? Mas você vai aprender aqui agora e você ensina para sua filha, que aí vai resolver. Então você chega numa casa que já morou 20, 30 famílias numa casa, 10 famílias, já morou, já mudou. Porque casa de aluguel é o seguinte, é rotatório, né? Entra um, entra outro. E cada um tem uma religião. Cada vez um serve seita maligna, outros são católicos. Apesar que catolicismo também é seita. Então o que você tem que fazer? No dia que você for mudar, o melhor seria, na hora que você for lavar a casa para você mudar, você já deveria fazer a operação pente fino, tá? Não só na casa, como no terreno. Eu estou explicando para vocês que casa cheia de demônio destrói família, tá? Eu conheci uma casa que todas as pessoas que eram casadas, que alugavam aquela casa e moravam lá, se separava, porque tinha uma maldição de separação naquela casa. Não só nenhuma, mas em outra que, essa era no interior, mas aqui em Goiânia também tinha uma casa ali que tinha esse problema de demônio de separação. Isso é incrível, mas era mudar casal para lá e separar. Se não era crente, rapidão. Então, vocês entendam isso. Casa tem trono de Satanás invocado por outras pessoas. Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus e invoca demônio naquela casa. E ele toma conta e ali ele coloca um trono dele. Trono de Satanás instalado numa casa é problema. Então, quando você for fazer a operação pente fino na casa, você tem que pedir para o Espírito Santo revelar aonde que está o trono dele nessa casa. Aonde que ele colocou o trono, se foi na sala, na cozinha, no quarto, ele coloca num lugar. Tanto é que o pastor João, do Paraná, não sei se é esse que está aí agora, ele orou, ele foi fazer uma visita numa casa, e quando ele orou para a mulher, a dona da casa, ela manifestou com o demônio. Manifestou, e ele falou: demônio, você tem trono nessa casa? Ele falou na boca da mulher: tem, eu tenho trono aqui. Aí ele falou assim: eu dou uma ordem agora, vai lá e pega o objeto seu que causou a sua morada nessa casa. Aonde está o seu trono, demônio? Vai lá pegar. A mulher endemoniada vai para o lado do quarto. O trono dele estava no quarto. Ele acompanhou ela e viu quando ela, em cima da penteadeira, ela pegou uma imagem que um monte de babaca, posso falar babaca, idolatra, e fala que é isso, que é aquilo, que é mãe de Deus, papapá. Sabe o que era? Aparecida, que fala que é a padroeira do Brasil. Padroeira, uma ova.
foi lá, pegou essa imagem, que dava mais ou menos uns 30 centímetros de altura, assim, mais ou menos, trouxe para ele. Era o trono. Ele estava morando lá por causa dela. Não, olha, isso é muito importante você entender que cada santo tem um demônio morando com aquele santo. Tanto, olha para você ver, a gente vai falando, vai lembrando. Eu fui fazer um culto ali e o casal pegou e tirou a aliança e falou assim: olha, essa aliança aqui eu queria que você consagrasse, santificasse ela para nós usar. Aí eu peguei as duas alianças, coloquei na mão do homem, do irmão. Quando eu coloquei na mão, ele não aguentou o peso que estava naquela aliança espiritual. A mão dele baixou de uma vez. Eu falei: peraí, aonde você arrumou essa aliança? Ele falou assim: essa aliança eu tirei ela, esse ouro, de uma imagem de santo. Ana, no caso da sua filha, ela mora de aluguel. Estou falando no caso desse jeito. E aí, esse homem, ele tinha tirado o ouro que estava colocado na santa, não sei das quantas lá, derreteu o ouro e fez aliança. Então veio a maldição que estava nas alianças de casamento. Bom, voltando ao assunto da casa, aí o pastor João pegou esse trono e falou: vou quebrar o seu trono agora. O capeta ficou muito bravo. Isso aconteceu comigo também em Porto Velho. Fui pregar em Porto Velho e eu peguei essa mesma parecida e pus na mão da irmã que estava ali naquela casa, pensando na mãe dela. A mãe dela católica. Eu falei assim: olha, você vai ver o que é que você está adorando. Eu vou colocar essa santa aqui, essa imagem aqui, na mão da sua filha. Vamos ver o que vai dar. A hora que eu coloquei na mão dela, ela manifestou também. Vai vendo pra você ver. E aí a dona da santa lá ficou encabulada. Falei assim: vai adorar esse trem ainda? Ela reconheceu, né? Que era problema. Então, vamos lá. O diabo, ele coloca tronos. Às vezes ele tem um objeto que é dele e está dentro da casa. E aí, por causa desse objeto, ele vai implantar o trono e vai convidar demônios para morar naquela casa junto com você. Por isso que você vê santo passar para ver imagem, vulto, né? Passar para lá, passar para cá de noite, parece que passou uma pessoa aqui. E então, o problema é esse que eu já falei e falo novamente. É que muitas pessoas já morou naquela casa. Tem casa que tem mais de 100 anos. Imagina quantas famílias morou. Então é isso que você tem que fazer. Um levantamento da sua casa e pedir para o Espírito Santo revelar se essa casa foi oferecida a santo, a demônios, pelos antigos moradores. Só que nós não vamos ficar só nisso. E vou explicar para vocês também que quando você mora, não sei quantos moram aqui em casa própria, que está aí ao vivo, você comprou a casa, não comprou? Mas a casa já foi dono de várias pessoas, já foi dono dela. Entendeu? O que é que você tem que fazer? Anular, né? Anular as consagração que foi feita. Vamos dizer que você comprou uma casa que passou na mão de 10 donos. Aí você tem que anular tudo que aquelas 10 famílias fizeram, invocar demônio, rezar terço, acendeu vela para as almas, e encheu a casa de treva. Não morou nenhum crente, porque quando mora um crente, o crente já vai logo eliminando, né? Orando. Então vocês têm que entender isso. Você está morando numa casa que é sua, mas você já anulou a consagração dos antigos donos, oferecendo a ela a santa demônio. Você já anulou isso? Já fez isso? Não fiz. Provavelmente tem problema.
E você tem que anular a consagração da casa. Tem muitas pessoas que entendem errado esse negócio de consagrar. Você tem que anular a consagração dos 10 donos que passou naquela casa que eles fizeram. Em seguida, você não vai consagrar de novo, você vai santificar a casa ao Senhor Jesus. Faz a oração santificando. Veja bem, se você consagrar aquela casa não pode ser sua mais. Você tem que pegar a escritura e passar para o sacerdote seu, da sua igreja. Porque a Bíblia fala claramente o que é consagrado é do sacerdote da igreja. Então aprenda isso. Eu vejo um monte de crente fazendo errado. E aí, se você consagra, por exemplo, a casa não é, e você não entrega a casa para o seu sacerdote, causa problema na sua vida financeira. Comércio, consagro e vai lá um pastor que não entende e põe o dono para anular, estrelar e consagrar aquele comércio, consagrar aquele comércio ao Senhor Jesus. Aí o comércio passa a ser do sacerdote seu, da sua igreja. Então o que acontece? Quebra, a empresa quebra, não vai para frente porque o cara tá com um comércio que não é dele, é da igreja, é do sacerdote. Entendeu, gente? Para de errar. Você tem que santificar. Não faça isso mais não, consagrar as coisas que você compra não. Você tem que anular as consagrações, certo? E depois eu santifico essa moto, eu santifico essa compra, essa roupa, esse sapato ao Senhor Jesus. Seja bem-vindo, amiga Zuma. Pronto, vamos voltar na casa então, já que já tem muitas pessoas. Eu vou falar para vocês fazer um teste, tá? Quem é que conhece a sua casa de cor e salteado? Quem é que sabe se ela é ou não é consagrada? Ô André Angolini, como é que tá aí? Tá chovendo aí? Aí no Belém do Pará? Então, vamos fazer então, quem conhece o que aconteceu na sua casa, o passado dela, porque quem conhece para frente, para trás, quem é que conhece? É o Espírito Santo. Vamos fazer um teste então? Depois eu vou estar explicando mais aqui. O que está acontecendo? Choveu aí no Belém do Pará? Que milagre é esse, rapaz? Pastor Fernando São Luís, choveu também em São Luís ou não? Fábio Júnior falou, fui ministrar o Toque Revela numa mulher que tem bazar. E aí, o que você fez lá, nesse bazar? Hã? Ué, pastor Edcado, estou aparecendo agora, seja bem-vindo. Estou falando aqui, pastor Ed, sobre casa que você mora. Casa que você mora. Então, eu estou explicando para eles aqui qual é um grande problema da casa, que é o diabo colocar trono dentro da casa e acampar e não querer sair. Bom, vamos lá. Vamos fazer um toque e revela. Todos. Fala assim, Espírito Santo. Repete comigo essa oração. Fábio Júnior está falando que as mãos colou os pés por causa de uma maldição familiar. O Fábio Júnior, pastor Ed, ele está saindo da casca. Ele não fazia nada. E tem um monte de gente no grupo que tem medo de ministrar o Toca e Revela, não faz nada. O Fábio Júnior falou, eu vou fazer. E está fazendo. Olha fazendo aí, ó. Tinha inveja também. O rapazinho tá ficando bom, rapaz. O rapazinho tá ficando bom. Chovendo em São Paulo, falou na televisão agora que vai chover em São Paulo, na região sul aí. Aqui em Goiás, sequinho e bem quentinho. À tarde, assim, 3 horas em diante, é difícil de ficar lá fora. Ah, ele foi no seu seminário aí, pastor Ed? Esse Fábio Júnior é esforçado, moço. Se todos os alunos esforçassem e começassem, nós estávamos aí com um monte de gente ministrando, né? Ajudando muitas pessoas sofrendo aí por causa de ministrador que não tem. Está em falta. Só tem esse que vai aprendendo aqui com nós. Bom,
Continua. Você quer saber se na sua casa tem problema? Você quer? Então você vai repetir comigo assim, ó. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, venha fazer um levantamento na minha casa e revelar através das minhas mãos. Cola a mão assim. Venha revelar através das minhas mãos se essa casa é consagrada, santa, demônio, pelos antigos moradores, se tem problema nessa casa de objetos. Aí agora você faz assim com a mãozinha assim, ó, cola. Se tem algum problema, cola a minha mão, certo? Depois de que o Espírito Santo revelar para você, eu vou pedir para ele liberar, e ele libera, sua mão abre, tá? Então vamos fazer. Pode colar a mão aí. Cola aí. Acho que no Fábio Júnior não tem não, porque não sei se eu sabia disso. Tá colado? Vou fazer a pergunta. Espírito Santo, faz um levantamento dessas casas, que esses estão aqui na hora e também depois, que vão assistir depois. Existe maldição, consagração nesse terreno dessa casa e também na casa, nos objetos dentro dela. Os antigos moradores ofereceu essa casa a Santa Demônio, chamaram o demônio, tem trono de Satanás nessa casa. Se tem, cola a mão dela. Cola, 1, 2, 3, vai colando, cola, vai colando, vai revelando, em nome de Jesus. Espera só um pouquinho, não tenta abrir não, ele está colando, ele está passando a cola celestial. Olha a sua mãe aí, ó, pastor Ed, Maria Zélia. Seja bem-vindo, Maria Zélia. Bom, quem ficou com a mão colada vai escrever assim, ó, eu. Só que eu vou pedir para o Espírito Santo liberar a sua mão, porque senão você não vai conseguir escrever, né? Espírito Santo, libera a mão de quem ficou colado agora. Está liberado a sua mão. Agora escreve. Quem tem problema na casa, você vai escrever. Quem ficou com a mão colada diz assim, ó, eu. Escreve só eu, bem rapidinho, tá? Enquanto você escreve, eu vou estar explicando mais coisas aqui da casa, tá bom? Muitos problemas na casa onde você mora, isso aqui está na minha apostila. O que você quiser, a apostila a gente tem, tá? Tem esse estudo certinho aqui, tá? Vamos ver aqui quem é que está com a mão colada. Fala eu. Revelou na casa. Olha, o que mais tem de casa é problema de rezação de terço, tá? Moço, mas é tanta rezação de terços que se uma pessoa morar uns 5 anos na casa, é muito terço, tá? Praticar vários tipos de religiosidade contra a palavra de Deus. Então vem aí, ó. Eles mudaram. Escreve eu aí, até agora ninguém escreveu. Ou ninguém colou a mão. Eles mudaram e os demônios ficaram na casa. Hoje você está morando em uma casa contaminada. Vamos aí, escreve rápido aí, gente. Você ficou com a mão colada aí, diga eu. É isso aí, pastor. Acabei de falar esse negócio aí para eles aí. Ficou com a mão colada? A paz, Lara Cristina, ovelhinha aí do pastor Ed Carlos. Aí ele aí, ó, Lara. Fábio Júnior, colocou não. Tá. Muitas vezes você vê vultos passando, né, de um quarto para o outro. É preciso fazer uma expulsão desses demônios, espírito das trevas, em sua casa, podendo também ter legalidade através de objetos consagrados pelos fabricantes ao poder das trevas, tá? Pode ser que tenha isso. Colocando dentro da sua casa sem ser santificado.
Apóstolo Elaine, seja bem-vindo. E livros. Existem também problemas numa casa de pessoas que às vezes... Ana Maria, não colou, né, Ana? Tá. Existe também que pode atrair problema dentro da sua casa, livros espíritas, tá? Por exemplo, se a sua casa tem livro espírita, porque você até pode ser crente, mas o livro não é seu, é da sua mãe ou do seu pai, que gosta de ler esses livros de Paulo Coelho, já ouviu falar no Paulo Coelho, Allan Kardec. Se tem esses livros, e outros livros, né? Revistas de pornografia. Se você tem essas coisas dentro da sua casa, você está contaminando. Você está contaminando a sua casa com esses livros. Se esses livros não for do seu pai, da sua mãe, que às vezes vocês moram junto, queima logo essa porcaria. O Edgar está dando o versículo, ó, Levítico 27, 28. Coisas consagradas pertencem ao sacerdote. Eu falei isso agora, pastora. André está falando assim, maldição entra por animais e fica as maldições na casa. Não fiquei sabendo se acontece isso não. Entendeu? Às vezes alguém que está aí possa te responder, tá, André? Olha, eu estava numa igreja e uma irmã que estava lá, quando começamos a orar, quando o pastor começou a orar, que não foi eu, foi revelado. Ela viu os livros umas revistas de pornografia dentro da casa, dentro do guarda-roupa dela. Ela viu. Quando ela chegou em casa, ela puxou lá e encontrou a revista de pornografia. Maldição não entra por eles, mas poderão ser invocados neles. Poderão. Olha, outra coisa que você não pode ter nada. Hoje quase nós não usamos mais. Antigamente usava CD, DVD, um punhado de coisas com esse tipo de problema aí numa casa, né? Mas se existir presença maligna dentro de uma casa, o ministrante deve pedir um levantamento pelo Espírito Santo, tá? Fazer um toca-e-vela. Faz um toca-e-vela na sua casa, você pode usar a sua própria mão ou chamar o Edgar lá na sua casa, o pastor Ed lá na sua casa, para ele fazer, se for em São Paulo, né, pastor Ed? Chamar que, ó, pastor Edgar, aqui nessa casa aqui tá um inferno, vem cá. Aí você vai lá. O André está falando, eu creio que entra assim. Minha mãe era macumbeira e era feito feitiço nos animais. Pode ter sido mesmo. Então, é isso daí. Então você vai fazer, pede para o Espírito Santo levantar, fazer um levantamento na sua casa que você mora, para revelar se existe invocação de demônio, maldição, bababá, para levantar, né? Fazer uma operação pente fino na casa. Que muitas doenças, muitas separações estão na casa que você mora. Às vezes você está com uma doença aí que não sara, e o portador dela está morando junto com você, tá? Estou falando isso por experiência. O Edgar está falando. Não entra por eles, mas um feiticeiro pode invocar demônio num gato, num cachorro, numa casa, não pode? Pode. E às vezes, quando ele invoca demônio num cachorro, o cachorro pode morder até o dono. Isso é verdade, tá? Aqui, ó. Ó o Fábio Júnior aqui, ó. Fábio, eu vou te falar o que é isso. A mulher, mesmo mandando ela anular, quebrar a maldição, a mão dela continuava colada. O que é?
ô Fábio, é porque ela tinha mágoa. Aí o Espírito Santo estava batendo na cangaia. Você sabe o que é cangaia? Aqueles burrinhos lá no Nordeste. E o Espírito Santo estava batendo na cangaia para o burro entender. Você não entendeu o que era isso, não, Fábio? O Espírito Santo estava mostrando a mão dela. Ou ela tem mágoa, põe ela para perdoar. Por isso que a mão não descolava. E aí, o que você aprontou? Ai, meu Deus do céu, tem cada um. E aí você largou a mulher lá, Fábio Júnior, com a mão colada, e foi embora, ou você deu um jeito? Ai, meu Deus do céu. O que você fez? Escreve aí. Olha, podendo haver também maldição no prédio da própria igreja. Entra assim, tá certo, André. Hospeda em animais e hospeda no quarto, põe trono dentro da sua casa, monta trono, que eu já falei, muita gente não tinha chegado, tinha uma Aparecida no quarto da mulher, ela manifestou, e a Aparecida era o trono dele. Então você pode revelar, fala assim, Espírito Santo, você pode fazer em você mesmo, você cola a sua mão, você faz assim com a mão, cola, faz assim, ó, se tem trono, cola a minha mão, terminou, você fala, libera o Espírito Santo, vai liberar, entendeu? Olha, pode também, porque tem muitos, a maioria dos crentes, dos pastores. Ó, o Fernando aqui está falando lá, que mora lá no São Luís do Maranhão, ele está dizendo que em objeto já revelou no ar-condicionado. No seu? Tem mesmo. O apóstolo Valder já revelou para ele também, na casa lá, que ele foi visitar, muitas coisas a respeito de casa. Igreja, tem muitos pastores que não sabem de nada de libertação, vai e aluga um ponto comercial, um ponto para colocar a igreja dele, certo? Abrir uma igreja. A lá tá falando que já viu meus cachorros vomitando. Aí você comeu algum capim lá e engasgou, não foi não? Tô achando que o seu, lá, você ora muito, não é isso não, tá? Aí melhorou? Quando você orou? Tá. Tem muitos pastores que vai abrir a igreja, gente. Localiza o lugar e aluga aquele. Você está falando de altares, né? Também. Quando sobe alguém no altar de uma igreja que ele está com problema de pecado, adultério, aí o demônio que acompanha ele fica no altar da igreja que ele subiu. Aí causa problema naquela igreja. Isso também é verdade. Então, numa igreja, aí o pastor, não. Aí o apóstolo Valder pega e fala assim, eu vou abrir uma igreja aqui nesse ponto aqui. Aí entra para lá, e levanta o altar ali e tal, cadeira, põe ali, abre a igreja ali. E não ora quebrando a maldição no prédio, anulando a maldição que alguém invocou naquele prédio, tá. E começa a igreja. E a igreja não vai para frente, porque os demônios estão ali, moram ali. Isso é problema. Tornar altar maldito, né? Bom, então, isso acontece muito também, até na igreja que pastor põe, porque não entende de libertação, não sabe quebrar, e não chama ninguém. Ele só ora lá, meu Deus, aqui agora é uma igreja, eu apresento diante do teu altar. Aí, no caso da igreja, ele pode consagrar, porque é do Senhor a igreja, então ele pode consagrar, quebrar as maldições e consagrar para ser a igreja. É só em casa que você não pode consagrar, mas sim santificar. Se você consagrar, você pode mandar a escritura para o pastor Edgar, se você for a dona, né, pastor Edgar? Você recebe, né? Você não é sacerdote? Você recebe. Porque tem um monte de crente que não sabe fazer oração, faz tudo furado. Olha, vamos lá. A prédio própria igreja, pelos antigos proprietários do terreno, poderá haver também maldição no altar. Você está falando de altar aí? Maldição no altar, pelos pecados de alguns pastores que passou para aquela igreja. Por exemplo,
o apóstolo Walder aluga um lugar que já era igreja, certo? E já era igreja, ele falou, oba, aqui já era igreja e tal. Mas aí ele vai ter que fazer uma operação pente fino naquele lugar. Uma operação pente fino por quê? Muitas pastor que passou por lá, você não sabe quem, obreiro, ele estava em adultério, estava em pecado, e era pastor, e usava aquele altar. Aí vai o André, o bispo André, o pastor Ed Carlo, outro aí, aluga, né? E sobe ali e não descontamina o altar. A Ana Maria que diz que mora em cima de uma igreja. Então é bom, né? Morar em cima da igreja. O que você tem que fazer se você for alugar? Um lugar que já era igreja. O apóstolo pôs aqui, ó. Apocalipse 2:13. Eu conheço as tuas obras. Onde habitas, tá certo. Que é onde está o trono de Satanás. Tem muito trono de Satanás dentro de igreja usada aí, de outras pessoas, sabia? E dentro das casas. Copia aí esse versículo aí, ó. É uma chave. Apocalipse 2:13. Que fala que conhece onde habita e que é onde está o trono dele e retém o meu nome e não resgate a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Essa chave é muito bom, eu tenho ela anotada na apostila. O André está falando aqui, pastor Antônio, quem estuda São Cipriano? Atendi um caso assim. Olha, esse livro de São Cipriano, os macumbeiros usam ele. Se você deixar esse livro dentro de uma casa, demônios vão invadir a casa, porque esse livro é dele. O que é dele, ele vai morar junto. Você sabe por que muitas pessoas sofrem? Porque a pessoa carrega dentro dela o que não é dela, é de Satanás. E aí ele vem habitar dentro da pessoa, porque a pessoa carrega o que é do diabo. Como assim, pastor Antônio, que a pessoa pode carregar uma coisa dentro dela, no interior dela, no sistema espiritual dela, que pertence a Satanás? Vou citar uma que nós mais usa no grupo, tá? Se você tem mágoa de você mesmo, uma, duas ou três pessoas, está dentro de você a mágoa é de Satanás, não é? Então vem habitar por causa da mágoa. Habita o Exu da mágoa, que vai amarrar para você não perdoar, entendeu, gente? Continuando aqui. Na igreja que também pode estar contaminada por ter praticado sexo ilícito em cima do altar. Isso acontece em algumas igrejas. Olha, tá saindo muito ensinamento aqui. Depois vocês vão ficar com essa aula e vai compartilhar no seu grupo que você tem, tá? Compartilha, porque o pastor Edgar está pondo vários ensinamentos. Tá o apóstolo Walder, tá o outro apóstolo também aqui, que fez as perguntas aqui. Tem vários aqui que é ministrante. Pega essa aula e guarda, manda para os seus amigos para eles entenderem, tá ok? Porque eles vão ver essa aula e vão aprender muita coisa, tá? Pode ir mandando aí os seus as coisas que vocês já sabem, pode colocar aí justamente para ajudar as pessoas que não entendem. Nosso amigo Abimael chegando aí, o homem que ora e o caroço some, não é? O homem que põe a mão nos olhos, o olho volta a enxergar. É incrível, mas o Abimael está na unção nova, uma unção dobrada, multiplicada, e está achando muito bom. Pode compartilhar com seus grupos, porque isso vai ajudar muitas pessoas sobre esse problema de casa, tá ok? Olha, outra coisa que pode destruir um casal, que eu vou falar aqui, ó.
visitar uma casa, um lugar que chama motel. Aí o cara é casado, bem bonitinho, né? Mas aí a mulher dele fala assim: ô bem, eu quero ir com você lá no motel para me conhecer. Eu tenho vontade de conhecer um motel. E é você que tem que me levar lá. Eu quero conhecer. Vamos lá, passar uma noite lá e tal. Aí o babaca, o idiota desse crente, vai fazer a vontade dele, levando a mulher dele num lugar desse. Crente, todos os dois crentes. Aquele estudo, Manel, eu fui apagar um negócio e meu dedo caiu em cima dele, pedi para resgatar e não deu. Aí aquela já era. Então, tem casal de crente que a mulher envolve o marido, que é crente também, a eles ir fazer uma visitinha em motel. É um lugar, uma casa, certo? Aí o que acontece? Eles faz lá, faz amor, as coisinhas lá e tal, gostou muito, vem embora para casa. E quando eles chegaram lá naquele motel, eles não orou não. Não orou não expulsou o demônio que tinha naquela cama, não anulou para eles ficar naqueles momentos lá. E aí o que aconteceu? Ele saiu de lá e a pombagira já grudou na mulher dele. Ele foi para casa. Daí a pouco, passando o tempo, a mulher dele, daquela crente idiota, igual o pastor Edgar ensina sobre o livro aí, né, pastor Ed? O livro que fala sobre os idiotas, é esses aí, esses dois é idiota. Aí volta para sua casa, aí passando tempo, a mulher começa a interessar por outros homens e ninguém está sabendo por quê. Ué, mas por que tá dando problema nesse casamento? A pomba gira, que acompanhou eles, foi morar na casa deles, foi morar principalmente no quarto dele. Ela começou a deitar no meio dos dois. E aí o problema foi de separação. E isso acontece muito porque ela visitou uma casa, um cômodo, ficou lá dentro e fez o que eles queriam fazer lá. Não falaram nada, se lascaram. Se lascou, viu, pastor Ed Carlos? Isso é real. Eu não estou falando coisas que eu não sei, tá? Isso é real. Vamos lá. Ou também pecado que o líder da igreja, até que você pode estar frequentando, certo? Pode ser também o pecado que o líder pratica também em cima do altar, na área financeira, entendeu? E outras áreas, pratica adultério na igreja, sobe no altar. Vou explicar o que é. Muitos líderes são religiosos que acabam escondendo seus pecados. Eles coam mosquito e engolem camelo, certo? Deixando o diabo cirandar na sua congregação, passando a mão na cabeça dos membros quando estes estão em pecado. Olha, quando tem isso numa igreja, isso é esparramado, tá? Na igreja. Isso vai atingir um membro, atingir outro, atingir mais outro. Daí a pouco, tem vários homens no adultério dentro daquela igreja. Certeza absoluta. Se o pastor faz, passa para a igreja. A igreja é a cara do pastor, entendeu? Olha, Eliseu de Goiânia, seja bem-vindo. Então, a igreja é a cara do pastor. É fácil descobrir, não é, pastor? Basta olhar para a igreja. O pecado que mais acontece na igreja vem no coração do líder. Aí tem aqueles problemas. Isso está acontecendo num prédio. Aí naquela igreja, Satanás coloca trono ali também. Entendeu, gente? Olha, vou falar aqui o que aconteceu aqui. Eu falo as coisas que eu ensino para vocês. Eu já vi acontecer, tá? Uma igreja aqui numa cidade que chama-se Itapuranga, Goiás. Quem é de Goiás, o Wesley mesmo deve saber, conhecer Itapuranga. Uma igreja de
quase 1.000 membros, quase 1.000. Uma faixa de 1.000 membros, igreja grande, Assembleia de Deus religiosa. Ali, se expulsasse um demônio, ele tirava você lá de dentro. Nem tenta expulsar demônio aqui. Aqui não tem demônio. Aqui é limpinho, esse prédio aqui é limpo, essa igreja é limpa. Aí o que aconteceu? Vai o pastor da igreja, adultera com a velha. Olha bem, ele já estava nessa época com 65 anos. A mulher dele também uns 60, tudo mais ou menos padrão. E sabe o que ele fez? Adulterou com uma novinha de 28 anos, 29 anos. Adulterou. E isso, quando adultera assim, o capeta dá um jeito de esparramar dentro da igreja. E aí, fizeram uma reunião de líderes. Ajuntaram tudo. É isso aí, pastor Edgar. Olha, fizeram a reunião. Descobriram, então, que esse pastor presidente estava fazendo isso, tá? Estava praticando esse adultério lá. Aí, eles não entraram no acordo, porque eles queriam afastar o pastor presidente e colocar a esposa dele para tomar conta da igreja. E não era assim. Teria que passar a igreja para o vice. Não é assim que funciona, pastor Edgar? Passar a igreja para o vice. É, assim que funciona. Aí o que aconteceu? Ele não aceitou. E aí saiu, foram embora. Mas antes dessa reunião acontecer, sabe o que aconteceu? No altar dessa igreja, vai vendo o que é um problema sério de igreja. É um problema sério. Quando chegaram de manhã, a menina chegou lá para limpar a igreja, que era bem grandona, 1.000 membros. Quando ela olhou no altar, rachou o altar bem no meio. Tá. Abriu dessa largura assim, ó, a rachadura, desde a parede, descendo no altar até embaixo. O Espírito Santo de Deus fez isso para mostrar para eles que a igreja estava dividida. O que aconteceu? Na outra semana, o vice não aceitaram o vice tomar conta. Ele saiu e levou 500 membros. Abriu outra igreja lá perto daquela lá e levou a metade da igreja. Isso é real. Estou falando a realidade. Agora, voltando. Ô, pastor Ed, escreve para mim em quantas horas? Estou achando que já está acabando essa aula aí, hein? 9h30 já ou não? Isso é real, tá? O que eu explico aqui para vocês é real. É a realidade. Fala aí, meu filho, quantas horas? Escreve aí. Já é 9h30 ou não? Dá tempo de falar mais algum assunto? Ó, o pastor Ed está dizendo que já viu isso acontecer também. Dividir a igreja assim. Bom, quantas horas aí, pastor Ed? Escreve aí. Escreve aí. 9h30, rapaz, certinho. Meu Deus, mas passou rápido demais. Mas vamos fazer mais um pouquinho aqui, tá? Olha, no caso da casa que eu estava explicando para vocês, vocês têm que fazer o seguinte, tá? Eu vou ditar aqui a oração e vocês vão orar comigo agora, tá bom? Já é 9h30, já está terminando. E o Eliseu não ligou para mim aqui de Goiânia. Estou esperando você ligar, tá? Você me liga amanhã e eu vou pregar fora. Amanhã tem no Pastor Edgar, tem live 7h30, não tem, Pastor Edgar? Põe aí. A live 7h30 dele, acho que vai ser falando não sei que assunto que é. Amanhã eu vou estar pregando fora, numa cidade aqui, encostadinha aqui de Goiânia. E com certeza Deus vai operar lá. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos resolver o problema da casa? Ah, tá. Vamos lá orar então. Você vai falar que você que tem casa própria ou alugada.
às 19h30, pelo Google Meet. O convite dele ele vai lançar lá aí no grupo Aba e no grupo Toca e Revela. Vamos orar então, anulando a maldição que tem na sua casa, tá bom? Depois você completa aí. Você vai falar assim, ó. Vou falar devagarzinho para você acompanhar. Fala comigo assim, ó. Meu Deus, eu te apresento agora a minha casa. Essa casa que é propriedade minha. E você que tem casa alugada, você vai falar, meu Deus, eu te apresento essa casa que eu aluguei. E por direito eu posso ser proprietário dessa casa até eu mudar daqui. Em nome de Jesus, tá? Aí você vai falar assim, ó. Eu anulo. Você que é dona, primeiro. O que é alugado não fala não. Você vai falar assim, ó. Eu anulo o direito de proprietário de todas as pessoas que passaram por essa casa. Os que eram donos, proprietário dessa casa, a partir de agora eles não são mais proprietários porque eles já venderam, mas os demônios no mundo espiritual tá valendo que sim. Então, eu anulo agora esses direitos de todos os donos que passaram por aqui como proprietário desse lugar, dessa casa, desse lote. Está anulada agora em nome de Jesus. A consagração que eles fizeram, oferecendo essa casa santa, demônio, está anulado. Eu anulo o direito de propriedade desses antigos donos, em nome de Jesus. Agora você que mora na casa, alugada, você vai falar para mim, meu Deus, eu aluguei essa casa, mas durante o tempo que eu ficar morando nessa casa, eu anulo o direito de proprietário também que passaram por essa casa, em nome de Jesus. Eu anulo toda a maldição lançada, consagração feita a Santa Demônio, durante o tempo que eu morar aqui. Em nome de Jesus. Em seguida você vai falar assim, ó. Eu santifico tanto o morador, dono, como alugado. Eu santifico essa casa, esse lote, e tudo que tem dentro dessa casa, eu santifico ao Senhor Jesus. Espírito Santo, dá ordem aos teus anjos. E se existe trono de Satanás dentro dessa casa, arranca agora pela raiz e lança agora no abismo. E essa casa, a partir de hoje, está santificada. Não aceito demônios vir morar junto comigo nesse lugar. Em nome de Jesus. Essa casa está santificada. E acabou para vocês. Fora. Vai embora dessa casa. Eu te expulso agora como proprietário legítimo. Fora em nome de Jesus. Pronto. Você eliminou o mal na sua casa. Então isso é fácil de resolver, tá? Porque às vezes você mora aí numa casa aí que era cheia de problema. Bom, deixa eu ver outra coisa que eu posso te falar aí da casa. Se você tem os objetos que eu citei, você vai tirar da sua casa. Livros espírita, Allan Kardec, Paulo Coelho, revista de pornografia. Faz uma limpeza na sua casa, irmão. Não deixa nada, não dá lugar ao diabo, não. Eu estava aqui ajudando um aluno, ele estava crente e tudo, mas estava cheio de problema, cheio de ilegalidade no passado. Então, aprenda isso. Aprenda, a casa é um lugar de santificação. Não é um lugar de demônio ficar aí morando com você. Não aceita isso não. Você tem que reagir. Crente tem autoridade de reino e sacerdote. Você tem essa autoridade, se você é crente, você tem essa autoridade aqui na terra. Se você faz parte do reino de Cristo, você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade para mandar esse cara sumir daí, esse demônio. Você tem.
É, pastor, mas tem que chamar o pastor. Que chamar o pastor, não. Ele deu autoridade, foi para a igreja. Você é a igreja. Então você tem autoridade de expulsar esses demônios que moram nessa casa há muitos anos, causando aí vício, brigas, confusões. Faça isso, tá ok? Tá ok? Aprenda. É muito fácil orar isso aí. Você já sabe orar. É porque ninguém nunca te ensinou. Aprenda. Se o seu pastor não entende patavina nenhuma de libertação, pega aí as minhas aulas, junto com o pastor Edgar, tem um monte de aula. E nós vamos orar e você vai aprender através das aulas. Aí você pega e ora e expulsa, você tem autoridade, tá? Se o seu marido é crente, põe ele para orar, que o marido tem mais autoridade que a mulher. Se eu vou pregar aonde, Eliseu? Vou pregar numa cidade que chama Bela Vista de Goiás, saindo aqui no Serra Dourada ali. Eu tenho que sair daqui mais cedo porque é muito trânsito. Então, se tem alguém do grupo que mora em Bela Vista, amanhã eu vou estar ali na igreja. Esqueci o nome do lugar. Amém? Entendeu o que eu falei? Então, você que está me ouvindo agora, você vai pegar essa aula e compartilhar com todos os seus alunos, tá? Aliás, com seus amigos, né? Você vai compartilhar com seus amigos. Não esqueça que eu estou falando que você aprenda. Aprenda a ajudar o grupo, a aumentar as pessoas aí, para ensinar as pessoas a aprender também. Quero que você manda, assim que eu terminar essa live, você vai pegar e mandar para os seus amigos. Tudinho. Eu vou colocar no grupo Toca e Revela, vou colocar no grupo Aba, e vou colocar um grupo Intercessão, porque às vezes você pensa que é só o grupo escola, não é. Tem o grupo Intercessão, tá? Esse grupo Intercessão é interessante, porque ele intercede por você, tá? Intercede pelo grupo, para mim, para o pastor Edgar, para todo que faz parte do grupo, entendeu? Pastor Eliseu, você quer ir lá? Você quer ir lá, nesse lugar que eu vou pregar? Só se você foi, eu já te dou o endereço aonde você tem que me aguardar. Que aí você larga o seu carro lá e nós vamos só em um, tá? Ou eu largo o meu, para não precisar ir dois. Aí depois você me liga, tá bom? Amanhã você me liga. Bom, vamos estar terminando. Essa aula foi boa? Eu tenho a impressão que foi, que acordou muita gente, que estava morando junto com pessoas. Ok? Eu não sei o endereço, Eliseu. Eu vou mandar o endereço do pastor Carlos, que é na sua região aí mais perto. Ele mora na Aparecida, é mais perto para você, né? Só que você tem que ir no horário que eu falar, porque senão a gente chega lá atrasado. Outro dia que eu fui, cheguei atrasado, porque é muito carro nesse horário, né? Tá bom? Wesley, você quer interceder, Wesley? Acho pancada, hein, rapaz? Vou perguntar aqui, ó. Quem quer entrar no grupo de intercessão? O grupo de intercessão está precisando de intercessor. Alguns saíram, outros não intercede, esquece. Quero convidar você que é pastor, que é guerreiro, e entrar no meu zap e falar assim, eu quero entrar no grupo de intercessão. O grupo de intercessão, ninguém posta nada também a não ser intercessão. Então não é um grupo cheio de problema. Porque o grupo aberto, tem gente que escreve uma treeira, manda a treeira, tem dia que começa a discussão e vai, e lota. Vou te falar para você aqui, ó. O grupo de intercessão é composto de pastores, de obreiros, de guerreiros. A gente coloca lá no grupo a interceder pelo grupo Toca Revela Escola inteiro. Interceder por igreja que está ligado no Toca Revela. E acho que o Eliseu tá... Você não está lá não, Eliseu? Eu quero entrar. Então você manda um alô no meu zap, para senão você terminar aqui, eu esqueço e não põe. Essa intercessão é tá vendo esse dedo aqui?
uma vez por semana, certo? Você que quiser entrar, é uma vez a intercessão por semana. E o horário de interceder e o dia não tem. Você pode interceder de segunda a domingo. Pode ser de noite, pode ser de dia, pode estar no monte. Você vai interceder, você vai citar o meu nome e o nome do meu vice no grupo. Quem é meu vice no grupo aí? Esse carequinho aí, ó. Tá vendo aí? Ed Carlos Alves da Silva. Esse é o intercessor, é o meu vice no grupo. Então, esses dois já tem que interceder logo de cara. A igreja do pastor Ed. Não, eu quero que vocês mandem no meu zap, tá? Que depois eu vou esquecer. Quem quiser para mandar aqui essa intercessão, é o seguinte. Vocês vão ver lá mais ou menos como é que eles intercedem. É pedir, né, para o crescimento do grupo, interceder pelo aqueles que fazem parte do grupo, interceder pelo grupo escola e outras coisas a mais se quiser interceder. E essa oração é feita só uma, tá? Uma só por semana, para não encher tanto. Quem quiser vai mandar um alô no meu zap e eu vou colocar lá. O grupo lá chama Grupo Toca e Revela Base. É o que foi montado primeiro. O apóstolo Valdo quer também, apóstolo Valdo? Se eu morasse perto desse homem, eu iria colar nele. Colar, você não é cola super boda, rapaz. Aí, você vai interceder então. O tanto de oração você que sabe. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, é livre. Ok? Entendeu? É livre. Uma vez por semana e é livre. Vou te colocar no grupo. Manda logo, eu vou terminar a aula, você joga no meu zap e eu vou colocar todos que entrar no meu zap pedindo, vai entrar no grupo, tá bom? Eu vou terminar então, quero agradecer a presença de todos. Um abraço a todos, aqueles que aprenderam muita coisa hoje sobre a casa que mora. A gente tem que estar ensinando, porque se a gente não ensinar, eles não aprendem, né? Vamos terminar então. Pai querido, Pai amado, quero mandar um abraço a todos, receba agora e peço a Ti, querido Espírito Santo, que o Senhor comece a tocar na vida de todos e venha abrir portas que estão fechadas, porta na área financeira, sentimental, que estiver fechado. Meu Deus, abra as portas para eles. Anulo os planos de Satanás contra eles. Anulo os planos de Satanás contra esses que tem igreja, está ligado ao grupo. Que o Senhor venha prosperar essas igrejas, levando membros, dizimistas, ofertante fiel nessas igrejas. A igreja aqui do apóstolo Valder, do pastor Ed, e outros pastores que estão aí, pastor Manuel. Venha abençoar essas igrejas, meu Deus. E que o Senhor venha livrar todos eles de qualquer laço das trevas nessa semana. Livra eles, meu Deus. Eu quero anjos do Senhor, anjo de Deus, da equipe de Miguel, acompanhando aonde eles forem, que esteja anjo com eles, livrando de todos os planos de Satanás. Livra, Senhor. Eu repreendo agora as doenças, eu repreendo dor nas costas, eu repreendo agora, sai da vida dessa pessoa. Queima com teu fogo, meu Deus, as doenças. Eu ministro fogo de Hebreus 12, 29. Seja queimasse, destruir com fogo as doenças. Cai por terra agora. Cai por terra as doenças. Sai dor na nuca, sai dor na coluna, sai dor no estômago. Espírito Santo, move no estômago, põe para vomitar. Vomita comida consagrada no estômago dessa pessoa que responde com dor de cabeça. Sai da cabeça também. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fica assim, eu orei para vocês oram para mim, tá?